certa feita, eu tinha uma incomodação grande com determinados professores e até mesmo com o estudo. Hoje eu entendo que eu não estava sendo contra o estudo, e sim contra o ambiente que eu estava inserido. Agora, vê se tem cabimento. Isso, quinta série, depois se repetiu no primeiro ano do segundo grau. Você ir para uma sala de aula onde tem 50, 60 alunos, um se esbarrando no outro, não tem a distância de 1 metro para cada, tudo apertadinho, uma bagunça generalizada, mal se entende ou se entendia o que os professores estavam dizendo, quando eles não eram péssimos. Professores que faziam acepção de pessoas, os playboyzinhos, os mais ou menos da classe média alta, eles respeitavam, os demais não. Às vezes não dava para a gente sentar na fila da frente ou na frente para entender, tinha que sentar lá atrás. Pronto, já era um desastre aquele dia na aula. Se tivesse prova, já ia tirar 0. Se tivesse trabalho, já não ia entender como é que funcionava. Então, isso, para mim, era deprimente. Fora os bullying que acontecia. Ainda tinha até professora sem vergonha, mau caráter, que estimulava, de alguma maneira, o bullying contra pessoas menos favorecidas. Porque se fosse aplicar isso ao filho dela ou a ela mesma, ela ia ficar aborrecida. Então, é muita hipocrisia para pouca vida. E na própria série lá do segundo grau, que eu achava que era já para melhorar, porque já estávamos no ano 2000, isso que eu falo, quinta série, era o início do ano 2000. E de segundo grau já é mais avançado, já acho que é 2004, mas não tinha melhorado e eu tinha um nojo daquilo. Tanto é que, quando eu saio só lá na sétima série, vou para um outro período, uma turma mais enxuta, eu consigo progredir, consigo estudar e consigo aprender muitas coisas, e até mesmo algumas professoras que eu não tinha muita empatia, comecei a ter, e a coisa funcionou. E os professores também se deram melhor, ou fizeram melhor, porque é ruim para o aluno e é ruim para o professor lecionar para uma classe que tem muitos discentes alunos. Muito ruim para o docente estar lecionando uma turma grande, onde a sala é pequena. Parece que a gente está ali numa prisão. Então, conforme eu estava dizendo, o autodidatismo é muito bom. Você procurar com as suas próprias pernas e entender. Você não precisa de um auxílio. Para quem não entende o que é o autodidatismo ou ser um autodidata, é você conhecer ou saber que muitas coisas sem precisar de um professor, um tutor, um mentor. É você ter a capacidade de entender por conta própria, procurar o estudo por conta própria. Então, como eu estava dizendo, aquele ambiente hostil de sala de aula me dava asco de estudo. Depois, quando eu tive uma outra experiência, me dava vontade de estudar. E a partir dessa experiência, ainda que mais tarde vai ser amarga pelo fato de eu voltar para aquela turma cheia e uma sala pequena, eu já entendi que tem a possibilidade de você aprender quando tem pouca gente, e você sozinho, só você, sem ninguém te atrapalhando, você aprende muito mais do que está dentro de uma sala de aula. Por isso que eu defendo aquela proposta da ministra Damares, não sei se ainda está valendo, sobre o homeschooling. Por que o homeschooling é importante? Ninguém deve ser contra o homeschooling. Porque se você tiver um pai, uma mãe, uma avó, às vezes um pastor bom, um irmão em Cristo, que sabe lecionar, que é imparcial, que ensina bem, ou que você mesmo consiga aprender de acordo com algumas diretrizinhas da família, de casa, você se forma. É mais fácil você aprender, isso é comprovado, em casa do que numa sala com 50, 60 alunos, uma sala do tamanho desse meu quarto aqui, minúsculo, que mal se ouve a voz do professor, que mal o professor pode dar atenção para você. Isso já aconteceu no passado. Eu me lembro que o já falecido Carlos Heitor Coni, muito conhecido da Academia de Letras do Rio de Janeiro, ele disse que porque ele tinha gagueira, o pai dele ensinou ele em casa. Aconteceu o homeschooling da casa dele, mesmo que naquela época não se tinha, talvez nos Estados Unidos já tinha muito tempo. E aquilo foi bom para ele, porque ele ia para a escola, como ele era gago, o que eles iam fazer? A molecagem, zombar dele, praticar bullying. E ele não ia aprender nada, nem ia ser o grande escritor que foi. Quantos talentos que nós temos no mundo e que, por conta, às vezes, de algo natural,
da vida, às vezes a pessoa vem com alguma deficiência, ela não escolheu aquilo, ela veio com a deficiência. Ou às vezes ela veio com um problema familiar que ela também não escolheu aquilo. E tem lá os moleques que só servem para atrapalhar aquele que realmente quer estudar ou ser alguém na vida. Então, o estudo em casa é importante. Quando eu entendi isso, eu parei de criticar ou de ter ojeriza, aversão a estudos. O problema não é o estudo, o problema é aonde você estuda, com quem você está, o ambiente e a proposta que se faz. E quem está te julgando? Qual é o critério que essas pessoas estão fazendo? Como eu citei, teve uma professora de idioma, de inglês, numa época, era substituta de uma outra, e que inclusive eu estava filmando ruas recentemente na cidade, encontrei ela, ficou me encarando, porque deve estar conhecendo eu no YouTube aí, certo? Nem imaginava o meu próprio potencial, porque o potencial para ela era só da patotinha dela, dos playboyzinhos dela, da filhinha dela que viaja para fora do país, que ela teve estrutura e deu, a família dela é rica, deu essa estrutura para a filha, ela recebeu, deve ter recebido dos pais. Eu não tive nada disso, ainda sendo de família nobre, da cidade, sendo sobrinho de um prefeito, já falecido também, né? Mas sendo, nem as professoras me respeitavam. Por que não respeitava? Porque eu era conhecido como neto da dona Teodora, filho da Fatinha, né, que chamava, e não era conhecido com outro nome. E aí eles iam massacrar, pobretão, não quer estudar, é vadio, é isso, é bagunceiro. E nem teve uma que a mãe flagrou na própria sala de professores, que a mãe estava começando a lecionar naquela época, estava falando lá que eu era o demônio na sala de aula, enquanto na realidade era o contrário. Que era um demônio, e aqueles estavam praticando público comigo, eu estava só me defendendo, e eu queria estudar, e por conta daquilo eu não quis mais estudar. Eu vinha de um ambiente até razoável, não vou dizer que era 100% perfeito, mas era razoável, não tinha muita gente, era tipo uma sala de 20, 30 alunos, eu vim da 4ª série, uma professora que eu gostava, que até que eu cumprimentei ela, que depois ela virou amiga da mãe para fazer faculdade com a mãe, até ela perguntou de quem que eu era filho, ela não era nem daqui, isso é bom, quando a pessoa nem é daqui, aí vai conhecendo tudo melhor. E eu disse, a mãe está fazendo também essa faculdade aí, e depois vai virar amiga. E aí até cumprimentei ela, a dona Dirce. Então, eu vim daquele ambiente que era bom, não era ruim ali também. Acho que depois daquela reprovação da primeira série até a 4ª série, foi bom. Aí vai para a 5ª série, não vinha só aquele público do colégio que eu acostumava, vinha outros grupos, outros públicos de outras, vamos dizer assim, escolas, porque lá não tinha 5ª série. Então, se a minha turma já tinha 20 e 30, se ela juntou mais 20 e 30. É para você entender. E a gente não estava acostumado com aquela loucura toda. Eu nem sabia do que era também, tudo novo para mim. E aí tinha lá no meio uns repetentes. Primeiro que repetente não tem que estar estudando com aquele que nunca repetiu. Um grande erro. Não sei como é que está agora a lei de diretrizes básicas, que comanda aí a educação. E já melhoraram muito, claro. Eu só estou contando como que era antigamente a escola. É muito complicado, sabe? Tem aquelas histórias da minha avó que eu já nem gosto de falar tanto, que me dá uma revolta. Olha só, na época da minha avó, segundo o que ela disse, deve ser verdade, não ia mentir, a professora dava um castigo tenebroso. Qual era o castigo? Além daqueles que você conhece, colocar a criança lá cheirar a parede, colocar ela fora da sala de aula. Na época, quando as escolas elas eram geralmente de madeira, não eram de alvenaria, tinha um assoalho das próprias escolas. Uma vez a avó disse que teve uma professora insana que colocou uma criança debaixo desse assoalho. Tinha uma cobra lá, picou ela e matou a criança. Esse era um tipo maravilhoso de estudo. Só que a avó está falou isso para mim, e isso aconteceu lá na década de 1930, 20, 30, porque a avó nasceu em 1919, se ela for para a escola com 6 para 7 anos, deveria ser em 1925, 26, 27, por aí em diante. Então, imagina só a barbaridade que era 100 anos atrás. Ainda que muitas coisas foram melhorando, mas eu peguei um pouco dessa barbaridade. Recentemente, acho que foi em Itapema, uma briga, deve ter tido alguma questão de bullying, alguma coisa, um aluno lá desferiu contra o outro. Uma faca lá, não sei como é que foi. Eu peguei a notícia por cima, foi há pouco tempo. Volta e meia acontece uma loucura. Lá no Oeste, viu um que chegou e começou a dar fim todo. Lá aquele caso conhecido no Realengo, que ensejou até a lei contra o bullying, fez aquele estrago todo. Então, por que tem gente que ainda é contra o homeschooling? Não tem que ser. Se a pessoa quer estudar, deixa estudar em casa. É melhor, ela vai aprender mais. Não tem ninguém para atrapalhar, não tem um invejosozinho para atrapalhar, não tem uma invejosinha, não tem uma professora que não gosta de ti ou por conta da tua parentela.
Como eu estava falando, aquela professora lá, ela fez uma coisa assim, se a gente parar para analisar hoje, claro, é passado, já deu, já era, não vou ficar mal com ela, nada. Eu sei que ela nunca gostou de mim mesmo, porque eu não sou da panelinha dela, e também, ó, cada um fica cada um, não tô nem aí. Eu não gosto de playboyzinho. Essa é a realidade. Eu gosto de gente simples. A pessoa não é simples para mim, pronto. Pode ser rica. Se for simples, eu tô junto. Mas não é simples. Tem um conceito de simplicidade. Que não é você ser paupérrimo também, não é você se cuidar. E aí o que acontece? Fizeram lá uma situação, uma brincadeira. De vez de dar nota igual para todo mundo, que todo mundo acertou, todo mundo participou certinho. Foi uma gincana legal. E eu participei sem ajuda de ninguém. Eu sabia alguma coisa. O melhor professor que eu tenho, olha a diferença, né? Professor de inglês, eu vou citar o nome dele aqui porque eu gostava muito dele. É o Luciano, foi o Luciano. O Luciano estava até nos Estados Unidos, não sei se ainda está. Só tirava nota boa com o Luciano. O Luciano, o Bruno, ele sabe as coisas. Isso eu já estava no segundo ano do segundo grau. Para ver a diferença, né? Depende do professor que você tem. E eu gostava de inglês. Mas em dado momento eu já fiquei até com uma certa aversão para o inglês porque tive experiência ruim. Tive com uma outra. Aí veio essa também com essas injustiças na nota. Então essa deu 9, 10 para a turminha dela, para as menininhas dela, a amiguinha da filhinha dela, não sei de quem lá, aquela pataquada toda. E para mim, não, tu não vai ganhar isso aí não, né? Que não, eu sou burro que nem tu és. É brincadeira. Estou dizendo sou burro que nem tu és no sentido de eu entender a injustiça. Teve gente que, meu Deus, não sabia nem falar inglês direito. Ganhou 10 só porque era amiguinho dela e eu não era. Então olha o critério. Ele é meu amigo? 10. Não é meu amigo. E não era nem inimigo também. Não tinha nada contra ela.